Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vim FM 91,9 FM. Nós estamos aqui hoje de novo para mais um programa Negócios de Valor. Eu sou Giuliano Mioto e hoje eu estou aqui com um convidado intrigante. É uma pessoa que trabalha com um mercado que muita gente já ouviu falar, alguns têm medo, outros já estão bem mergulhados, que é o Arthur Guimarães, e ele trabalha com o mercado de criptomoedas. E a história do Arthur é interessante porque ele é formado em eletrotécnica, né, e tecnologia pelo Cefet. Ele também fez engenharia mecânica no IFG, ficou um ano estudando nos Estados Unidos e trabalhou também 10 anos na Petrobras Distribuidora, e depois de sair da Petrobras ele montou um negócio baseado em educação financeira ligada ao mercado de criptomoedas. Tudo bem, Arthur? Opa, tô ótimo. Estou ótimo, Juliano. Cara, primeiramente eu queria agradecer muito por essa oportunidade, né? E você falou tudo, cara. Bem da minha formação, assim, eu larguei a Petrobras eu já queria montar um negócio, né? Assim, na época, eu não sabia mesmo se era uma coisa só focada no mercado cripto. Eu sempre gostei muito, Juliano. Quando eu ouvi falar de Bitcoin a primeira vez, foi nos Estados Unidos, né? Quando eu morava lá. Em 2014, na minha faculdade, tinha um colega de quarto, ele mostrou para mim, primeira vez, cara, o Bitcoin tava na época a uns $300. Aquela época o dólar tava mais baixo, tava tipo uns R$600, 600, R$900 aproximadamente. E aí, mas assim, na hora eu não me toquei, sabe? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, hoje o Bitcoin vale em torno de $20 mil, né? Ele tá agora em aproximadamente... Um Bitcoin, né? Isso, ele tá agora em torno de $26.500. Olha aí, 26 mil, o que dá aí mais de 100 mil, 130 mil reais, Isso. né? Tá dando mais ou menos em reais, né? Então você 130 comprou numa né? época que ainda valia R$900. Não, assim, eu descobri nessa época, que um colega meu me falou, era muito recente, né? Foi Entendi. a primeira vez que eu falar. Eu fiz meu primeiro investimento em Bitcoin em dezembro de 2016. Tava R$2.500. E aí, assim, foi nesse momento que eu descobri. Quando eu morava no Brasil, eu fui para os Estados Unidos, que era esse um ano que eu fiquei lá, além de ter feito a faculdade complementar da minha faculdade de engenharia, eu estudei muito por fora, cara. Naquela época que estava surgindo esses movimentos, o professor, como é que chama, rapaz, aquele professor que faleceu agora, o professor Os movimentos de direita estavam começando a surgir, sabe? Tinha muito... Professor Olavo. Professor Olavo. Então, assim, eu morava na Virgínia, o professor Olavo morava lá perto, cara. Ele morava na capital da Virgínia, eu morava no interior da Virgínia. Então, assim, eu comecei a entender dos movimentos daquela época, porque até aquele momento eu não entendia. Então, eu comecei a estudar muito política nos Estados Unidos, sabe? Assim, não na faculdade, mas por fora. Principalmente o professor Olavo, aquela época, o Rodrigo Constantino, ele escrevia na Veja muito, né? Então, eu comecei a me estudar, cara, me mover muito, comecei a estudar muito minha conta. Então, se além de eu ter pegado inglês, né, melhorado meu inglês, e a parte de engenharia mecânica, o meu embasamento político-econômico foi naquele período. Porque eu estudando muito de tudo que desse movimento estava surgindo, né? Porque o governo da Dilma, nesse momento, ele estava começando a cair, né? Estava começando a cair. Mas você foi para os Estados Unidos com qual objetivo, assim? Porque, assim, a gente fala quando a gente fala de, por exemplo, negócios de valor, né? O que a gente fala aqui no nosso programa toda semana, são negócios que não só geram valor para a sociedade, mas também que são fundamentados em bons valores. Sim. Então, assim, eu queria entender você, assim, o que te motivou, por exemplo, quando você foi para os Estados Unidos, você já tinha saído da Petrobras ou você já ainda não tinha entrado? Eu tinha saído. Eu já tinha entrado, eu peguei uma licença de um ano. Ah, tá. Fui para lá. E você foi lá para qual motivo? Eu fui para estudar. Eu fazia engenharia mecânica, né? Eu ganhei uma bolsa para estudar lá, numa faculdade, e eu fui para estudar. E aí, eu fui para estudar engenharia mecânica e melhorar meu inglês, né? Só que aí surgiu isso, porque eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de política, cara, de economia. E assim, de negócio, assim, de empreender, né? Eu desde de novo, eu tava querendo empreender. Eu entrei na Petrobras já querendo empreender. Quando eu terminei meu curso de tecnologia, antes de fazer engenharia mecânica,
e terminei o curso técnico, eu tava assim, cara, eu tinha uma condição financeira muito ruim. Então tudo que eu tava tentando empreender, tava fazendo concurso, tava trabalhando em iniciativa privada, o que desse eu ia fazer. Como na época, eu passei no concurso da Petrobras, da Saneago, e falei, vou entrar. Fui, trabalhei. Só que eu já entrei, a hora que eu entrei, eu falei, cara, não, eu não quero ficar aqui muito tempo, quero empreender, quero fazer alguma coisa. E aí fui para os Estados Unidos, também já tinha essa ideia, né? Cara, às vezes eu descubro uma coisa lá legal. Mas assim, aí o que saiu um pouco da rota foi essa questão, cara, porque eu aprendi muito de política lá, economia, mas muito, evolui muito, assim, sabe? Entendi, Até numa mas em parte termos assim. de negócios, de desenvolvimento pessoal, aquilo que você buscava lá, qual foi o grande diferencial, por exemplo, que você viu na filosofia, digamos assim, no modo de vida dos americanos que te acrescentou e que te permitiu que você tivesse uma postura diferente? Porque, veja bem, eu trabalhei com cursinho, fui diretor já de cursinho e percebi ali uma quantidade imensa de jovens sonhando com concurso público, sonhando em passar na Petrobras, sonhando em passar para juiz, ou seja lá o que for. Não porque tinha vocação para aquele cargo, mas porque provavelmente a pessoa queria o salário, achava que ia ter um ajeitar a vida, e você passou no concurso e ainda assim você foi para um outro país, isso contribuiu de alguma forma para você ver a vida de outra forma, entender que o que você queria mesmo era empreender? Cara, assim, total. Assim, na hora mesmo, eu não consegui de lá trazer um negócio, sabe? Nossa, vou botar esse negócio, chegar no Brasil e implementar. Mas assim, criou toda uma estrutura. Além de, como eu te falei, além de eu ter estudado, de ter vivido aquilo, né? A gente tinha na faculdade, eu fiz uma aula que chamava Business. Foi uma das melhores aulas que eu já fiz na minha vida, cara. Era incrível, sabe? E assim, a gente lá, ele te ensina tudo, como é que você monta um negócio do zero até uma coisa mais complexa, até mexer, até lidar com sindicato, por exemplo, nos Estados Unidos. E deu uma base muito boa. Só que dos Estados Unidos mesmo, eu não saí de lá, falei, nossa, cheguei e vou montar meu negócio. Mas eu já tava com minha cabeça começou a aparecer a ideia de criptomoeda, né? Porque aí quando eu voltei pro Brasil e eu tava com essa questão de política, cara, eu mudei totalmente a política e eu já investi em ações. Eu era um cara que desde pequeno eu sempre gostei muito de investimento, sabe? E aí eu comecei a investir em ações, eu já estudava desde 2007, eu já tinha 18, 19 anos. Eu não comecei a investir na época porque eu não tinha dinheiro, eu era estagiário. E aí quando eu entrei na Petrobras eu já comecei a investir. As primeiras ações que eu comprei foi da Petrobras. Naquela época a Petrobras tinha aquele movimento, aquela pressão, né, toda aquela empolgação. Eu achava que naquele momento que não tinha como dar errado. Pô, isso aqui não tem como dar errado, não, isso aqui é perfeito. Tanto que eu fiz engenharia mecânica para virar engenheiro da Petrobras em algum momento. Só que, como eu falei, com pouco tempo eu já percebi que, cara, isso aqui. Eu já comecei a entender. Aí eu fui para os Estados Unidos e falei, cara, não, isso aí não é para mim, não. Aí quando eu voltei, eu sempre tive muita facilidade para juntar dinheiro também, sabe? Aí eu comecei, falei, cara, eu quero investir em uma coisa diferente. Que não seja renda fixa, que uma coisa que não seja ligada ao governo diretamente. É isso que eu queria, sabe? Essa é a minha ideia. Não queria ações, ações da Petrobras estavam caindo muito. A Dilma estava para. Isso foi em 2014 para 2015, né? A Dilma já estava para estourar ali a saída dela. A Dilma saiu em 2016, né? Então, assim, eu já tava pra estourar, cara, e eu falei, cara, eu não quero nada que tenha envolvido com o governo. O que que tem, será? Tem alguma coisa que não tá envolvido com o governo? Aí eu lembrei do Bitcoin. Então, Juliana, eu comecei a investir em Bitcoin em 2016, né, cara? Eu comecei a estudar isso em 2015 e passei o ano de 2015 para 2016 estudando muito. E eu gostei demais disso, sabe? Eu achei a ideia do Bitcoin, né, é uma questão porque o Bitcoin envolve várias ciências. Isso, assim, mudou a minha concepção de mundo, né? Ele envolve questões tecnológicas, questões filosóficas, questões econômicas. Então, assim, esse aprendizado que eu tive com o Bitcoin foi muito bom. Então, eu falei, pô, esse é o investimento que eu quero ter. E aí eu comecei a investir em dezembro de 2016. E aí, de dezembro de 2016 até o ano 2017, o Bitcoin ele tem uns ciclos, que se chama ciclos do halving, né? Que a cada 4 anos, o Bitcoin ele tem uma produção, e aí a produção dele cai pela metade. Então, isso gera uma escassez, ou reduz a oferta de Bitcoin. E como a demanda está sempre aumentando, sempre tem mais gente descobrindo o Bitcoin, ele faz o preço subir muito. Então, em 2017, eu ganhei muito dinheiro com o Bitcoin. Foi aí que eu comecei a alavancar meu patrimônio. E nesse ano, como eu já queria empreender e estava procurando alguma coisa para me empreender, eu falei, cara, é isso aqui. Esse negócio eu gostei demais. Aí em 2017 eu passei o ano inteiro participando de eventos não só eventos de criptomoeda, mas eventos de empreendedorismo. Aí no final de 2017,
teve um evento em São Paulo que se chamava Startup Weekend. Não sei se você conhece esse evento. Sim, sim, já ouvi falar. O Startup Weekend é um evento de tecnologia, foi criado pelo Google, hoje é a Uber, que toca essas empresas de tecnologias maiores que toca, ele roda no mundo inteiro, e você monta uma empresa no final de semana. É muito legal, começa na sexta-noite e acaba domingo se apresentando a empresa. E aí teve esse primeiro evento, foi focado no mercado de criptomoedas. Startup Week, chamava Startup Week Blockchain. Teve um lá nos Estados Unidos, teve um aqui no Brasil, foi em São Paulo. E a gente foi vencedor, eu e o time que eu participei. Então, aí daí a gente montou, foi o primeiro negócio que eu montei no mercado cripto. A ideia nossa naquela época era assim, o mercado de criptomoedas e de Bitcoin, né, ele está sempre tentando utilizar o Bitcoin, além de ter criado essa forma, uma forma diferente de dinheiro, ele criou uma tecnologia que se chama blockchain, que é uma rede Explica para o descentralizada. nosso ouvinte assim, esses conceitos. O que é uma criptomoeda? O que é um blockchain? O que é um Bitcoin? Explica para o nosso ouvinte, porque às vezes a pessoa está ouvindo e está pensando assim, meu Deus, ele está falando em qual língua, né? Para nós, né? A gente já está um pouquinho acostumado. Apesar que eu vejo hoje, tem muito mais gente hoje sabendo o que é isso, né? Do que há um tempo atrás. Mas explica para a gente aí o que é esse Bitcoin, criptomoeda, que mercado é esse? Juliano, vamos lá então. O Bitcoin, ele foi a primeira criptomoeda, né? O Bitcoin ele foi criado por um cara que ninguém sabe ainda, ele é uma pessoa anônima, se chama Satoshi Nakamoto. Ao que tudo indica, né, ele não foi uma coisa que surgiu do nada, foi muitos e muitos anos de estudo. Ele criou esse projeto, ele apareceu num fórum na internet em 2008, falou que ia lançar esse projeto, criou e jogou na internet. E ele entregou o projeto, né? Ele criou, foi a primeira vez que a gente viu no mundo algo realmente descentralizado, algo que funciona sem depender de uma entidade intermediando. Se eu troco dinheiro com uma pessoa, eu transfiro dinheiro para você, sem precisar ter um banco no meio, sem precisar ter o governo, sem precisar ter ninguém. É uma rede, né, que funciona, ela intermedia isso via essa rede que se chama blockchain. A blockchain, ela é basicamente, você sabe quando, eu não sei como é que é, de quem está ouvindo aí, como é que foi a vida, mas, por exemplo, eu quando era pequeno, minha mãe tinha uma mercearia, às vezes você vendia fiado, você anotava no caderno. Ah, vendi para tal pessoa. A blockchain é aquilo, né, na internet. Ele é um livro contábil onde eu vejo todas as transações que estão acontecendo. Só que ela funciona, como eu falei, de forma automática, de forma descentralizada. Não tem ninguém. Aí o Bitcoin tem os mineradores, né? Os mineradores, eles são blocos, né? Que, como se fossem servidores que mantêm essa rede. E essa rede ela é uma rede pública. Ela ao mesmo tempo que é privada, ela é pública. Ela é privada porque eu não consigo ver quem que é. É como se um banco colocasse um telão lá na frente dele e ficasse passando todas as transações que estão acontecendo dentro daquele banco, naquele momento. Se alguém sacou dinheiro, se alguém depositou, se alguém pagou se alguém transferiu para outra pessoa, vai passando ali. Só que não aparece o nome da pessoa que fez a transação, Perfeito. Aparecem números e esses números vão sendo validados por cada um desses blocos, né, por cada um dessas centrais de forma... na verdade, não são centrais, né, são de cada um desses servidores de forma descentralizada. Isso. Interessante. E aí quando você viu esse mercado, aí provavelmente eu vi no seu Instagram, você fala lá que você ganhou seu primeiro 1 milhão, depois perdeu, depois ganhou de novo, e aí foi mais ou menos essa época que você fez o seu primeiro, digamos assim, seu primeiro 1 milhão. Foi meu primeiro 1 milhão, foi com Bitcoin. Foi assim, com Bitcoin e quando eu comecei a investir nesse em 2017, que eu peguei o Bitcoin a R$2.500, né? E ele bateu 70 mil. Foi. 2000, a gente chama de primeiro ciclo. Primeiro ciclo não, foi o segundo ciclo do Bitcoin. Foi o primeiro que eu peguei, né? Que eu participei. E ele bateu 70 mil. E aí, cara, como eu falei, eu tava tão empolgado, gostei tanto disso, que além de estar querendo empreender, né? Na época também, a gente foi vencedor desse negócio, eu queria montar uma corretora também. E aí, foi aí que eu quase bati 1 milhão nessa época. Eu tinha vendido um apartamento na época, tinha sobrado uns 65 mil reais aproximadamente, fui investindo, fui aportando e bateu. Depois o mercado caiu, porque o mercado cripto é assim, ele tem um ciclo, ele sobe muito, depois ele vem com tudo para baixo também. E nesse momento, eu ainda não estava, assim, como investidor, como empreendedor também, eu não estava pronto para isso. Porque o mercado cripto, empreender no mercado cripto, empreender, investir, depende muito desse momento, cara. É um meio que tudo ou nada. Você fica rico demais, depois o mercado vai, se você não estiver preparado. Tanto que o ano passado, assim, a segunda maior corretora do mundo quebrou, né? Que é a FTX. Foi um ano de queda muito forte também. Foi esse outro ciclo que a gente pegou em 2021. E, então, assim,
levantei meu capital e depois eu perdi muito. Só que eu tinha ganhado tanta grana que chegou uma hora e falei, cara, eu vou parar para estudar, para me entender melhor. Aí eu parei para estudar, fiquei um ano só estudando de novo, assim, estudando sobre investimentos, estudando todo tipo de estratégia de investimento. Olhei para o mercado tradicional de novo, falei, cara, em vez de eu investir só em Bitcoin, eu investi em outros ativos também, ações, fundos imobiliários. Comecei a estudar, comecei a definir uma estratégia. Porque assim, o que eu falo muito hoje, para quem me segue, para os ouvintes, que antes de você investir, não só em criptomoeda, mas em qualquer coisa, até um negócio, até mesmo de investimento mesmo, você vai começar, não tem como você começar sem ter uma estratégia. Você imagina você começar um negócio, não, para onde você quer ir? O que você vai aplicar? Então, assim, a primeira coisa para quem vai começar a investir é ter uma estratégia. Como é que é essa estratégia? Você quer investir a longo prazo? Hoje a gente tem trade, né? Tem day trade, tem cara que compra e vende no mesmo dia, tem estratégia de hold, tem gente que segura e quer ficar o resto da vida segurando em criativo. Por exemplo, Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo. Então, assim, a primeira coisa é você definir uma estratégia. Então aquela época eu não tinha essa base, né? Porque no Brasil eu estava formatando a educação de investimento também. Então, sim, nessa época eu formatei, e aí 2018, 2019, aí foi chegando 2019, eu fiquei 2018 inteiro estudando, em 2019 falei, cara, o Bitcoin vai voltar a subir igual foi no passado, certeza. Já comecei a entender esse ciclo, né, que acontece. Eu trabalhei na Petrobras e até 2019, tive a oportunidade para sair. Eu saí e falei, cara, vou montar um negócio de educação financeira, que é o que eu gosto. Eu queria montar alguma coisa de investimentos ou alguma coisa ligada à educação financeira. E aí eu assisti uma palestra do Érico Rocha do Fórum Lançamento. Eu falei, cara, vou lançar uma coisa na área ligada à educação financeira. Na época, o que a minha ideia era falar de tudo, né? Eu achava que o interessante era falar de tudo. Só que eu sempre tive uma ligação muito forte com o Bitcoin. Tanto que as pessoas falavam, cara, fala de Bitcoin, você fala de Quando você coisas. fala de Bitcoin também, são também outras criptomoedas, que eu vejo que você também Sim. fala do Ethereum e de outras altcoins, né, que a gente fala. Nós vamos para um pequeno intervalo, e um intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente volta de novo e você vai explicar um pouquinho mais aí sobre esses mercados e sobre essa questão aí do curso que você tem, enfim, né, e a gente poder entender melhor aí o que é que está acontecendo nesse mercado tão diferente aí e que na verdade é como qualquer outro mercado, né? Só os nomes é que são um pouco diferentes. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui com o nosso Negócios de Valor. Eu sou Juliano Mioto e nós estamos hoje aqui com o Arthur Guimarães. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo aplicativo da Vinha ou na rádio, se você está no YouTube, clica aí em compartilhar, em curtir, faça um comentário, porque você ajuda a melhorar o nosso alcance e levar aí uma informação de qualidade e boa para a comunidade e para todas as pessoas aí que vão ter a oportunidade de crescer ouvindo todos esses nossos programas aqui que nós falamos de temas extremamente interessantes. E hoje aqui o Arthur Guimarães ele está falando aqui sobre o mercado de criptomoedas, né, que é aquele mercado que hoje quase todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Já está na boca aí até dos políticos, né? Das pessoas aí já tentando aí, inclusive, fazer regulamentações, né? E, Arthur, eu queria entender o seguinte. Tá bom, você montou um negócio baseado nesse mercado, mas você montou um negócio de cursos, não é isso? Como que funciona isso? O que você... O que vocês têm feito? O que uma pessoa vai aprender quando ela vai fazer um curso, por exemplo, de mercado de investimento de criptomoedas? Juliano, hoje a nossa escola que se chama o Instituto Cripto, o mercado de criptomoedas ele é um mercado muito diversificado, né? Ele é um mercado que cresceu tanto, evoluiu tanto, que hoje assim, nós temos especialistas em várias áreas, assim como eu tenho médicos, pediatras, médicos ortopedistas, a gente no mercado de criptomoedas ele evoluiu tanto que nós temos especialistas em análise de criptomoeda, tem outros setores, tem finanças descentralizadas, que é o equivalente que copia o que tem no mercado tradicional para o mercado de criptomoedas, os mesmos serviços que os bancos oferecem. Nós temos N formas e N profissionais. E lá, hoje, o Instituto Cripto é uma escola que tem vários professores e ataca vários setores do mercado de criptomoedas, mas a gente tem duas linhas de frente hoje muito forte, que a gente tem um negócio que se chama airdrop,
para quem nunca ouviu falar nisso, o airdrop, as criptomoedas hoje, elas são como empresas de tecnologia. Hoje, as empresas de tecnologia do passado são as mercados de empresas de criptomoedas hoje. As startups que estão fazendo sucesso no Vale do Silício, muitas são empresas de criptomoedas. E às vezes elas vão lançar uma criptomoeda, elas fazem um airdrop. O que é? Que vem do inglês, é como se fosse jogar de paraquedas, como se fosse dar um presente, né? A pessoa de alguma forma ajuda aquele projeto a desenvolver, participa, às vezes tem que fazer alguns testes dentro da rede deles, às vezes tem que divulgar, seguir nas redes sociais, uma série de tarefinhas que você faz. E aí você entra nos airdrops e eles fazem sorteios. E esse negócio, esse mercado está muito quente, pra você ter uma noção. Teve uma criptomoeda que foi lançada esse tempo agora, chama Arbitron, que é uma criptomoeda conectada à rede Ethereum, um Ethereum que é tão conhecido. E tem gente aluno nosso, a gente participou, ganhou 20, 30 mil reais, 40 mil reais, participando desses sorteios em criptomoedas. Ganha 6, 8, 10 mil dólares. Aí depende da forma que você tem interage. Como eu falei, você tem que fazer um monte de tarefinhas, tem que estar sempre fazendo essas tarefinhas, e se você faz ela de forma correta, você pode estar participando do airdrop, que é como se fosse um sorteio. Hoje, ali uma das linhas de nossa escola é airdrop, tem a parte de análise de criptomoeda, tem uma carteira, como se fosse uma carteira de investimentos tradicional. Você chega lá, a gente tem hoje 30 ativos, né? Como eu falei, o mercado cripto hoje ele tem setores também, a gente tem uma parte só de Bitcoin Ethereum, tem uma parte só de altcoins, que são as outras criptomoedas. A gente tem uma parte que a gente chama de gemas, são criptomoedas pequenininhas que podem ter uma alta valorização no mercado. Lógico que tem um risco maior, né? Mas assim, o mercado de criptomoedas ele oferece uma coisa que os outros mercados não oferecem tão forte, um negócio que a gente chama de assimetria. Eu consigo, às vezes, investindo 100 reais, transformar isso em 10 mil reais, 20 mil reais. Então, eu corro um risco muito pequeno. Porque, vamos supor, mesmo porque uma criptomoeda seja muito arriscada. Deu errado, o maior problema possível, eu vou perder 100 reais. Mas se eu ganhar, eu posso transformar em 10 mil reais, 20 mil. E aí um outro produto nosso também que é muito forte, chama-se pré-lançamento. Que é você entrar também numa criptomoeda quando ela vai lançar. As criptomoedas, como eu falei, elas são como se fossem empresas que vão lançar ações na bolsa. Só que esse mercado é um mercado que ainda não é regulado. Então ele tem muito mais flexibilidade. Tem criptomoedas a ser lançadas todos os dias. Só para você ter uma noção, hoje no CoinMarketCap, que é o principal site que categoriza as criptomoedas, tem mais de 23 mil criptomoedas cadastradas. 23 mil. Mais de 23 mil. E a gente praticamente só ouve falar do Bitcoin, do Ethereum, Dogecoin, alguma coisa assim, né? Mas tem 23 mil. 23 mil. E como eu falei para vocês hoje, o mercado de tecnologia hoje é o mercado de moedas. Você sabe ChatGPT, que está bombando agora aí com esse negócio de inteligência artificial? O fundador de ChatGPT acabou de lançar uma empresa também de criptomoedas, chama WorldCoin. Ele vai lá, já está funcionando o projeto, vai lançar uma criptomoeda para sustentar pessoas que possam estar desempregadas devido à inteligência artificial. Então, assim, é um mercado que está substituindo o mercado de tecnologia tradicional. O interessante, Arthur, assim, para quem está nos ouvindo, assim, parece um mundo muito distante, né? Eu mesmo, eu venho acompanhando essas conversas de Bitcoin, criptomoeda, já desde 2017 também, 2016, mas eu confesso que nunca tive, assim, a coragem de entrar nisso, sempre achei isso muito diferente. E o que a gente pensa assim, quando você pensa assim, o que é uma criptomoeda? Vamos pensar em moeda normal, né? Por que você pega uma nota de 100 reais, por que ela está escrito ali 100 reais? Na verdade, ela não vale 100 reais, ela vale bem menos, porque tem a inflação que pegou uma parte daquele dinheiro. Você tem, por exemplo, o ouro, que é uma reserva de valor, você tem imóveis, você tem várias coisas. E as criptomoedas, me parece que para que elas possam ter esse mesmo valor, digamos assim, para que você possa ter uma utilidade delas, eu entendo que parece que ela precisa ter uma utilidade, né? Porque não basta ela ser só um númerozinho no seu computador, né? Ela tem que ter uma utilidade, não é isso? Essa questão da utilidade para o mercado tradicional, para a gente ver realmente a utilidade, é hoje um dos maiores desafios do mercado de moedas. Porque o mercado de moedas ele é muito nichado ainda. Mesmo que ele cresceu muito, já é um mercado que vale trilhões de dólares, tem muita gente que não sabe o que é isso, não sabe utilizar. Usar criptomoeda é difícil ainda. Você configurar uma carteira de forma boa, saber utilizar ela uma custódia própria, é difícil. Então, é um dos maiores desafios do mercado de moedas é transformar esse mercado num mercado acessível para todas as pessoas.
assim como o mercado financeiro tradicional, igual um banco, né? E assim, e o melhor de tudo é porque o mercado do cripto, ele, pelo menos assim, na teoria, ele é para ser descentralizado, é para funcionar sem intermediários. Acaba que tem tanta criptomoeda, acaba que não é tão. Hoje ainda o Bitcoin é o projeto mais descentralizado, né? Acaba que, como eu falei, as criptomoedas estão cada vez se tornando mais empresas, né? Estão migrando de uma coisa descentralizada para uma empresa, mas lógico que tem uma descentralização ali muito maior do que uma entidade tradicional, né? Quando eu falei para você de Bitcoin, de moedas, o mercado de moedas ele está mudando toda a estrutura de que a gente enxerga de negócio, sabe? Questões filosóficas, por exemplo, o Ethereum, né? O Ethereum, o fundador do Ethereum, o Vitalik Buterin, muita gente fala, o Ethereum é um projeto que roda a nível global, no mundo, nem tem desenvolvedor no Brasil, no mundo inteiro. Eu conheço muita gente, desenvolvedor que trabalha, que conhece o Vitalik Buterin, e ele fala que eles falam muito nessa estrutura, né? Em vez de ser uma estrutura horizontal, diretor, chefia, comercial, essas coisas, uma estrutura vertical, né? É uma estrutura horizontal. Então, assim, existem projetos que às vezes se você quiser trabalhar para uma criptomoeda, você pode chegar e falar, eu vou trabalhar. E eles, se você mostrar serviço, eles te pagam alguma coisa. Então, assim, estão mudando toda uma estrutura filosófica, não só financeira. Então, é um mercado, como eu te falei, que ele está vindo, é como se fosse o começo da internet, né? Tinha muito, a gente imagina lá nos anos 90, a gente falar de internet, falar que você vai estar chamando Uber, você vai estar... Eu sei de conversas que gente, quando lançou a internet, fala, isso aí só serve para mandar e-mail. Então, assim, Não, bem isso. há alguns anos atrás, você olhar numa telinha e conversar com uma pessoa do outro lado do mundo e ao mesmo tempo ver a imagem dela era só no desenho animado, né? Desenho, ou nos filmes de ficção. Sim. Né? Ou quando você ia lá no Guerra nas Estrelas, né? Que eles pegavam o intercomunicador galáctico lá e fazia. E agora é tudo assim, normal você pegar um celular, fazer uma videochamada, reunir com várias pessoas do mundo inteiro, às vezes até com tradução automática, né, via inteligência artificial. Então, o mundo hoje ele é completamente tecnológico. Eu penso que as moedas também caminham para isso. A maioria dos governos já estão com projetos também de moedas cripto, né? Sim. Porque eu imagino, por exemplo, as pessoas que às vezes nos escutam, elas não sabem que não existe no banco o dinheiro de todos os valores que são contabilizados. Então, por exemplo, o banco movimenta, sei lá, 1 bilhão, mas ele não tem aquele 1 bilhão ali depositado num cofre. Não existe lastro para o dinheiro que é colocado ali no banco. Então, na verdade, a gente já vive num mundo digital, num mundo, como diz, Ethereum, há muito tempo, não é isso? Juliano, você falou em tudo, cara. Geralmente, quando a gente começa as nossas formações em cripto, uma das partes principais é conhecer a história do dinheiro, porque a grande maioria das pessoas não entende. Existem pessoas que você fala que não existe lastro, o cara fica bravo com você, fala que hoje existe lastro em fazenda, sei lá o quê. Em ouro, né? Então assim, mas é cada vez mais claro, é um consenso. Hoje o governo americano vai imprimir dinheiro, ele fala que está jogando $1 trilhão no mercado, ele fala isso abertamente, fala que imprime. Sem lastro nenhum. Isso. Hoje o dinheiro, na realidade, vamos dizer aqui no Brasil mesmo, o Brasil nunca teve lastro, praticamente. O Brasil, a estrutura financeira dele sempre foi bagunçada. Alguns momentos tentaram colocar prata, alguma coisa. Mas a partir de Dom Pedro II para cá, praticamente o Brasil nunca teve lastro. Por isso que a gente teve tanta troca de moeda. Os Estados Unidos e a Europa, alguns países desenvolvidos, tiveram lastro. Até acho que a década de 30, né? Acho que foi o Bretton Woods, né? O melhor exemplo que a gente tem de lastro econômico foi durante o padrão ouro. Quem implantou foi a Inglaterra, alguns países desenvolvidos da Europa. Isso foi o único que a gente teve lastro na história da humanidade. Foi uns 40 anos, eu acho que foi de 1880 até a Primeira Guerra Mundial. Depois não teve mais. Foi o período, durante esse período a Inglaterra cresceu todos os anos. Foi um período assim de uma prosperidade imensa. Então assim, o Brasil nunca viveu isso. O Brasil nunca... Se existisse lastro no Brasil, nós não tínhamos inflação. O nível de pobreza nosso era muito baixo. O governo não fazia dívida. Porque quem está ouvindo agora, a gente, para entender uma concepção melhor, o lastro parece uma coisa tão simples, mas na verdade é uma coisa tão complexa, porque o lastro ele funciona como se fosse um freio para o governo. Você adotar um lastro no governo, é a mesma coisa que falar assim, Juliano, tem que fazer uma dieta, a gente está gordo, nós temos que fazer uma dieta, que ela sabe aquela dieta muito rígida, mas muito rígida mesmo. É uma dieta, você não pode comer pão, você não pode comer carboidrato. Então você imagina fazer isso durante a vida inteira. Pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso. E você implementar um lastro para um governo é a mesma coisa.
é você implementar uma dieta muito rígida para ele seguir. E ele não vai fazer isso. Até porque ele quer fazer o papel de investimento, né, de estimulador da economia, que acaba sempre criando as crises, porque às vezes as pessoas acham que as crises são causadas pelos mercados. Não, as crises são causadas pelos governos que imprimem moeda além do que tem lastro, que geram inflação, que geram instabilidades no mercado, e o mercado, ele obviamente, ele quer ganhar dinheiro, ele quer crescer, ele aproveita esse crescimento da base monetária, e aí acontece que em algum momento essa base ela tem que voltar um pouquinho para a realidade e todo mundo quebra, né? Sim. Mas o que acontece? Com relação às criptomoedas, qual que é o risco que uma pessoa tem ao investir nisso e o que ela precisa prestar atenção para não cair em armadilhas? Porque, como eu vejo você, uma pessoa que conseguiu entender um pouco desse mercado e ganhar dinheiro com isso e ainda criar uma empresa para dar curso disso, o que você diria para o nosso ouvinte aí para ele não cair em ciladas? Olha, o mercado de criptomoedas é um mercado que oferece N oportunidades de ganhar dinheiro. Só que eu gosto de falar para meus alunos, Juliano, que o mercado de moedas é como se fosse aquela guerra lá da Ucrânia com a Rússia. É um campo minado, tem minas, mas tem tesouros também. Dependendo se você não souber andar nesse lugar, você pode pisar numa mina. Mas em um momento você pode pisar num tesouro também. Cara, quem está começando hoje no mercado cripto, quando eu comecei, eu fiquei 1 ano estudando. As pessoas, muita gente hoje tem muita pressa, o que eu recomendo para quem estiver começando é estudar, ter uma estrutura, entender um pouco mais de Bitcoin, entender um pouco mais de blockchain, entender eu acho muito importante essa parte de entender como é que o dinheiro funciona, porque era uma coisa que nós tínhamos tido numa educação básica, a gente não entende, ninguém entende como o dinheiro funciona, que era para ser um entendimento mais principal. Tinha que ser o beabá da criança, né? Quando você vai aprender educação financeira na escola, você aprender a história da moeda, como é que o dinheiro funciona e como é que é o mundo real, né? Sim. E assim, é uma coisa que hoje é tão difícil, igual eu te falei, que eu discuto com alguns colegas meus, eu falo de lastro, o cara acha que existe lastro. Então, assim, é a base para você começar por aí. E aí você vai estudando, aí você começa com um Bitcoinzinho. Como eu falei, para investir, você precisa definir uma estratégia. Imagina você ir para vamos falar agora uma comparação com a área militar. Imagina você ir para uma guerra e você não tem estratégia, você nunca tirou, você nunca fez nada. Qual que é a chance de você sobreviver numa guerra desse jeito? Agora imagina você tem estratégia, você está preparado, eu quero ir para aquele lugar. É assim. Então, investir é a mesma coisa. Você chegar no investir sem estratégia, a chance de perder dinheiro é muito grande. E tomar cuidado com promessas milagrosas, né? Porque aqui tem muito problema de pirâmides, né? E tem pessoas que usam também esse mercado de criptomoeda para fazer promessas de lucros absurdos. Então, desconfie disso, né? E hoje, no mercado cripto, Juliano, nós temos muitas formas de fraudes, infelizmente. Muitas e muitas. Desde pirâmides a projetos falsos. Hoje, com essa coisa de inteligência artificial, está começando até a inteligência artificial entrar nesse mercado. Muitos perfis falsos prometem coisas. Hoje, dependendo se você clica num link errado, você pode comprometer uma carteira sua de criptomoeda. Se você pode cair em sites falsos, né, que a gente chama de phishing. Às vezes o cara, por exemplo, pega um site, ele copia o site de uma corretora de criptomoeda, tá igual. Se você não sabe entender ali, você pode cair naquilo, depositar dinheiro, perder tudo. Hoje, o que tem muito hoje? Perfis falsos no Instagram, nas redes sociais, chamam as pessoas com promessas de coloca R$1.000 aqui, Bitcoin vira 10 vezes. Então, assim, até no mercado de moedas, que é um mercado que entrega uma volatilidade muito alta, não existe promessa. O Bitcoin pode estar aqui R$150.000, daqui um mês está em 75 mil, cai pela metade. Então, quem está ouvindo a gente, a primeira coisa que tem que ter em mente é que em qualquer mercado não existe milagre. Você não vai colocar R$1.000 aqui amanhã, semana que vem está com 10 mil. Claro que com uma boa estratégia, acompanhando os lançamentos, você tem possibilidades de fazer um bom dinheiro, desde que você esteja bem educado e bem entendedor de onde você está entrando e disposto também a perder, caso o negócio não decole. Arthur, eu acho que a gente teria muita coisa para falar, acho que é um tema deveras fascinante, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, talvez... se você não entendeu a maioria dos termos aqui, faz uma pesquisa sobre isso, não entra nesse mercado
aleatoriamente porque o primo do vizinho está prometendo ali que você vai ganhar não sei quantos mil em uma semana. Então, façam uma pesquisa séria, procure pessoas e empresas que estão fazendo isso de maneira correta, já com lastro, né, com uma certa credibilidade no mercado, mas sabendo que mesmo assim existem os riscos, como qualquer mercado. Eu já trabalhei uma época com planejamento financeiro, Arthur, e um dos princípios que a gente falava era o seguinte: não existe nada no mundo com risco zero. Até a poupança, teve um momento aqui no Brasil que a gente teve a poupança bloqueada, né? Então, às vezes você acha que até o dinheiro está na poupança não vai perder. Então, um minuto aí para você deixar seu abraço, suas palavras finais. Se alguém quiser falar aí do seu Instagram, do seu site, para quem quiser entender um pouquinho mais do assunto. Juliano, pessoal, a todos os ouvintes, queria primeiramente agradecer por vocês. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o mercado de moedas é realmente incrível, fenomenal, tem várias formas de você ganhar dinheiro, mas tem muito risco envolvido, então não comece de qualquer forma. Igual o Juliano falou, siga pessoas realmente que estejam dispostas, sérias a trabalhar isso. Não tenha muita pressa nesse mercado, mesmo que é um mercado que ele é rápido, você precisa ter muita paciência para você aprender. Mas assim, eu te digo que para mim é uma das coisas mais interessantes que tem no mundo hoje, no mercado, é o que manda na tecnologia hoje. E assim, quem quiser saber mais, eu tenho um canal no YouTube, chama Arthur Guimarães P. Eu faço lives diárias, 7 e 17 da manhã, segunda a sexta. Tem meu Instagram também, faço postagens todo dia. Eu sou um cara que, se você me chamar lá, eu te dou todo o suporte para você conversar, tiro todas as suas dúvidas. E tem a nossa escola, tem o Instituto Cripto. Lá você vai do zero, você pode entrar, você não precisa saber nada, até o mais avançado no mercado de moedas. Tem um site do Instituto? Tem o institutocripto.com.br. O institutocripto.com.br. Obrigado, Arthur, pela sua visita aqui, pela sua entrevista, sua disponibilidade. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Você que está nos ouvindo aí na rádio, espero que tenha aprendido um pouco mais sobre esse mercado. Você que está no YouTube, faz aquele checklist, dá uma curtida, comenta, fala ali, passa para frente, porque isso ajuda a melhorar o nosso alcance. Grande abraço e até o próximo Negócios de Valor.